Muitas pessoas pensam que, por exemplo, cuidar de cabelo liso dá mais trabalho, ir para salão toda semana, fazer escova, dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Assim como também dá trabalho dentro de casa. E os cabelos cacheados, muitas vezes você diz assim, não dá trabalho não, não tem preocupação, é só lavar e pronto. Não é assim. Todas as madeixas, todos os cabelos precisam de cuidado. E a cabeleireira Milena Alvarenga sabe que com o clima chuvoso, com o clima frio, existem mulheres de cabelos cacheados e crespos que precisam dar um toque todo especial e um cuidado. E às vezes elas encontram dificuldade de ir para um salão para cuidar. E aí às vezes elas querem cuidar das suas madeixas em casa. E ela veio primeiro para trazer as dicas, tá? Como cabeleireira maravilhosa, olha que cabelo lindo. E o teu, maravilhoso. Mas também precisa ter aquele cuidado especial também dentro de casa. Tem que ter muito cuidado para não deixar esse cabelo totalmente molhado e, obviamente, não deixar que esses cachos percam todo aquele brilho, aquela maciez e precisam de algumas dicas, né? Você pode cuidar dele dentro de casa, pode ir também para o salão cuidar. Mas numa época dessa de chuva, clima frio, todo cuidado é pouco, não é isso? Exatamente. Por conta do clima, o nosso cabelo, toda essa umidade, ele tende a ter um pouquinho mais de frizz. Sim. Então é muito importante que o primeiro passo antes de finalizar, utilizar creme de pentear, mas também uma gelatina. Porque a gelatina vai ajudar a manter a umidade no fio e aí ele vai ter mais definição, diminuindo a quantidade de frizz. Então é importante sempre que for finalizar, utilizar a gelatina também. Interessante você falar da gelatina. Durante uma vida inteira a gente ouve falar de condicionadores, de cremes para pentear. A gelatina eu ainda não tinha ouvido falar, né? E eu acho interessante. No caso da gelatina, ela é utilizada nas pontas ou da raiz às pontas? Pronto. A gelatina a gente pode utilizar em todo o comprimento do fio. Sim. Como ela não é oleosa, não vai ter o problema de deixar muito produto no couro cabeludo. Então, em casa, pode utilizar a gelatina, pouquinha quantidade mesmo, e aplicar exatamente naquela mecha que a gente vê. Na pontinha de um dedo seria? Isso, uma quantidade bem pequena. E aí a gente pode aplicar na mecha em que tem mais frizz, que a gente percebeu que o cachinho desmanchou. Então a gente vai só naquelas mechinhas que a gente quer refazer o cacho. Provavelmente aquelas mechas que estão bem em cima, né? Exatamente. Que a gente percebe, ó, que tem um pouquinho de frizz. Isso, então a gente vai reaplicando nessas mechinhas um pouquinho de gelatina. É muito importante também que ao dormir se utilize uma touca de cetim, porque o cetim vai diminuir o atrito do cabelo com a frônia convencional de algodão. Tem dado muito certo, né? É Dá impressionante que ela é milagrosa. Eu não sei quem foi que inventou essa touca de cetim. Eu não sei se ela tem uma longa história, Exatamente. mas posso lhe dizer que voltou. Isso. Se a gente pensar bem, se você derramar um pouquinho de produto oleoso, sim, por exemplo, em uma roupa de cetim, o cetim não absorve, né? Fica a mancha. Já no algodão, o algodão consegue absorver. Sim, absorve. É a mesma coisa com o nosso cabelo. Muito o algodão, bom. Ele absorve um pouquinho da oleosidade, do nutriente do nosso cabelo. Então, a touca de cetim, além de diminuir o frizz, manter a definição, ela também vai ajudar a que a hidratação do nosso cabelo não seja retirada. Achei legal, porque eu percebi que isso acontece quando, por exemplo, você faz uma escova e aí você coloca o cetim lá de manhã. Se você nunca sentiu o cheiro do creme, do produto que você tinha utilizado ali no seu cabelo, quando você tira, você sente aquele cheiro gostoso. Pelo menos eu já senti. Porque o cetim, ele deixa ali no fio, ele não vai absorver. Então, tudo que a gente coloca no fio vai permanecer no fio. Então, assim, finalizar o cabelo com o creme de pentear, com a gelatina, dormir com a touca de cetim. E aí, no dia seguinte, a gente pode ir colocando a gelatina nessas mechinhas. Agora você falou, como no topo também. Você falou da gelatina e eu fiquei curiosa agora. Quando você fala em usar a gelatina e preparar esse cabelo, com a gelatina ele pode ir para a touca?
Após seco, sim. Após seco. Lembrar que a gelatina é para fazer o processo de secagem, né? Exato. Então, assim, A a escova. gelatina a gente vai utilizar no dia seguinte, quando o cacho já está um pouco mais desmanchado, quando tem um pouquinho de frizz. Então, a gente pode sim utilizar a gelatina. Mas é aplicar a gelatina no cabelo e deixar o cabelo secar completamente para que ele não fique úmido demais com aquele produto. E claro que eu sou curiosa, tenho cabelo liso, vou puxar pra mim também, né? Não é verdade? A gelatina só é para cabelos encaracolados e cacheados? Ela também serve para o cabelo liso, só que em determinadas situações, né, se tiver uma escova, a umidade da gelatina pode fazer desmanchar um pouquinho. Ah, tá. Então tem que ver qual situação é mais adequada estar Muito utilizando. bom. Tá Mas certo. além da gelatina, uma outra opção também para o day after, que day after é a expressão que a gente usa para o dia seguinte, né? Como manter esse cacho no dia seguinte. A gente também tem um spray com uma receitinha que eu vou deixar aqui para vocês, para a gente estar utilizando no dia seguinte. Então, o que a gente sugere? Finalizou o cabelo em casa, né? Dormiu com o cabelo ali na touca e acordou e quer dar uma revitalizada nesse cacho. Então, o que a gente pode fazer? A primeira ideia, né, a primeira dica é utilizar a gelatina, mas uma outra sugestão também é a gente utilizar um spray revitalizante. Então, aqui, você pode utilizar um borrifador que tiver em casa, né, e colocar 100 ml de água. Você vai colocar 100 ml de água, uma colher de sopa de um creme de pentear que seja bem denso e também uma colher de sopa de óleo vegetal, tá? Nossa. Não pode ser reparador de pontas ou esses óleos assim que tem um cheirinho muito agradável. Tem que ser o óleo 100% vegetal, o óleo puro, que ele realmente vai ter o poder de tratar o cabelo. Que interessante. Exato. Aí você vai borrifar. Isso, então Esse depois produto. que a gente misturar tudo em um borrifador, a gente vai pegar a mechinha que você quer revitalizar, né? Tem muito frizz, a gente quer definir esse cacho novamente. Então a gente vai borrifando essa misturinha nos cachos. Depois que eu borrifei, eu vou espalhar bem para ter novamente a definição que eu quero no meu cacho. Então, todo aquele cabelo é como se aqui fosse uma finalização no dia seguinte, uma finalização mais rápida. E aí eu vou poder, não precisa lavar nem nada. Exato. É isso que eu quero saber. Isso. E essa técnica de revitalização, a gente pode fazer no dia seguinte. Porém, nós não recomendamos que seja feita por vários dias seguidos, Sim. né? Aqui é uma estratégia de vai sair para algum lugar, quer revitalizar o cacho, né? E aí não tem muito tempo. Então a gente pode estar fazendo isso para revitalizar até os cachinhos de E volta. ele não vai ficar oleoso. Não, não vai ficar oleoso. Até porque, assim, a maioria dos cabelos cacheados, né? Não todos, mas a maioria tem um ressecamento já natural, porque a oleosidade do couro cabeludo não consegue escorrer pelo comprimento. Sim. Por conta do formato do fio, né? Sim. Então, é muito raro, assim, uma situação de que o cabelo fique oleoso. E eu achei legal porque você coloca daqui um pouquinho, saindo um pouquinho da Isso. raiz e aplicando de um determinado ponto até embaixo, Até né? onde minha mão alcança. Sim. Então, eu pego na raiz onde minha mão alcança. Eu não preciso espalhar o produto no couro Tá cabeludo, bom. né? Automaticamente ele vai subindo um pouquinho e vai deixando aquele cabelo hidratado, né? Exatamente. E Olha aí só. você pode fazer isso, esperar secar em casa. Sim. Ou a gente pode também utilizar um difusor para secar mais rapidamente o cabelo. Então, uma técnica muito boa. Secar com difusor é muito simples, tá? Não é um bicho de 7 cabeças. A gente toda a vida esteve muito acostumado a conhecer o bico, né, do secador Sim. convencional. Mas o difusor, você compra ele separado e você vai acoplar ele no secador. Geralmente os difusores, eles têm uma boca universal, né? Então ele tende a ser colocado em qualquer secador. Certo. Então a gente vai na potência média, utilizar na potência média no jato morno. Sim. E começar a secar esse cabelo de baixo para cima. Olha só que interessante. Então o movimento é esse. Eu vou deixar de 4 a 6 segundos, retiro e seco novamente. Olha que legal, gente. Vou deixar você secando para eu dar um recadinho. Fica à vontade, tá?
Estamos em casa. Você que está em casa agora, você já sabe que você tem essas dicas maravilhosas. Pode continuar, fica à vontade. Ontem eu estava com o cabelo aqui cacheado e recebo elogio demais. Quando meu cabelo tá cacheado, todo mundo diz, eita, Vanusa, eu gostei, ficou uma maravilha. Qualquer dia eu vou lá no teu salão. Pode aparecer. Pra você deixar meu cabelo bem cacheadinho. Pra eu ficar assim uns 2, 3 dias com ele bem cacheado, tá bom, Milena? Milena, como fica diferente. Olha só, olha pra esse lado e veja como o cabelo fica. Ele não fica alto demais. E ao mesmo tempo ele dá uma leveza tanto para cliente como para quem olha, porque vê brilho, né? Olha, a gente observa, a gente virando um pouquinho a nossa modelo para cá, você vê que aqui tá lindo, mas ele fica muito mais bonito com essa sedosidade. E a gente percebe que foi o que você falou, o creme e ao mesmo tempo o óleo vegetal passa leveza. Exatamente. E essa é uma estratégia para a gente utilizar tanto em cabelo cacheado, ondulado, cabelo crespo, principalmente, porque precisa de bastante nutriente, né? Então, é uma estratégia para você fazer ali no dia seguinte, porém, é muito importante lembrar que não é interessante fazer isso várias vezes na semana. O cabelo precisa ser higienizado, tá? Pelo menos uma vez por semana? De 2 a 3 vezes na semana. Tá o couro cabeludo precisa ser limpo e aí esses dias alternando, né, você pode estar revitalizando com a gelatina, com o spray e aí você vai conseguir sair sem precisar molhar cabelo todo dia, passar creme todo dia. Então essa é uma estratégia muito mais prática e mais simples para o dia a dia. Muito legal. Achei interessante. Você pode começar a segunda fazendo, vai lá na quarta e quando for na sexta ou no sábado você faz de novo. Exatamente. Né? Fica alternando. Muito legal. Milena, amei suas dicas. Acho que a nossa modelo linda também gostou. Como é o nome dela? Carla? Carla, seja sempre bem-vinda também aqui no nosso programa. Quem quiser entrar em contato com você, como é que faz? No nosso Instagram, nosso espaço se chama Mili Cabelos Naturais, tá? Então você pode buscar nas redes sociais. Sou especialista em cachos e estou para atender todos que têm cabelo natural e que desejam aí tirar suas dúvidas. Gente, quero agradecer a nossa querida Milena. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, tá bom? Amém, todos nós. Venha sempre no nosso programa quantas mil vezes você quiser. Obrigada. Tá bom? Conte comigo. Obrigada.